pessoal, nessa segunda parte então do nosso Evangelho no Lar, nós vamos passar aqui para o capítulo 4 do livro A Roda da Vida, cujo título é uma expressão, se não me engano, tibetana, que se pronuncia assim, Emarro, né? Essa expressão, ela significa algo mais ou menos assim como quando alguém diz assim, que espantoso, né? Que encantador, né? Então, esse capítulo, do que ele vai tratar? Ele vai tratar dessa sensação que a gente tem quando, aprofundando os conhecimentos espirituais, a gente começa a perceber o potencial da nossa mente de criar a realidade, né? Então, é como se a gente olhasse para esse processo e dissesse assim, nossa, mas que maravilha, né? Eu sou o senhor do meu destino, né? Eu crio as realidades da minha vida, eu tenho liberdade para escolher entre sofrimento e felicidade, né? Então esse capítulo ele vai tratar sobre isso, né? Sobre essa visão que a gente poderia chamar de uma visão lúcida da realidade, né? Uma visão de quem consegue olhar para as coisas, olhar para os processos do universo e ver, sem distorções, como é que eles se desenrolam, né? E começando esse comentário, o Lama diz assim, quando andamos pelo mundo, operamos com responsividade aos estímulos dos sentidos físicos. Usando estruturas kármicas como apoio, construímos realidades com os sentidos físicos e com a mente. Ao olharmos a imagem da roda da vida e iniciarmos um processo de imputação ou reificação, vemos um ser terrível, pois atribuímos qualidades e realidade à figura de Maharaja. Isso significa que vemos mais do que de fato há ali. De modo geral, não percebemos a imputação que surge a partir da separação de sujeito e objeto. Então aqui ele está comentando, primeiro, a questão que a gente até já falou aqui em outras oportunidades da responsividade, né? Responsividade significa esse modo como nossa mente confusa e não iluminada opera, né? Ou seja, a gente é escravo dos nossos próprios impulsos. Nós criamos um karma, né, que vem de incontáveis existências, né? Esse karma molda uma estrutura mental que vai ter reações automáticas às situações que aparecem. Então, determinadas situações vão fazer brotar em nós uma emoção perturbadora de medo, outras vão fazer brotar uma emoção perturbadora de raiva, ou de carência, ou de apego, ou de aversão, ou de orgulho, né? E tudo isso vai fazendo com que a gente trafegue pela vida como um barco sem leme, né? Para onde as ondas né? Para onde o vento sopra, né? Para onde as ondas fluem, a gente é arrastado. Então nós não somos, quando nós estamos atuando dessa forma, que é a forma característica da mente que opera ainda nesse patamar da ignorância espiritual, quer dizer, a gente não está enxergando o que está fazendo, por isso que chama responsividade, respondo automaticamente, nem vejo, simplesmente vou fazendo, as coisas vão acontecendo, muitas vezes os efeitos das minhas ações vão chegando até mim e eu nem entendo direito por que aquilo acontece, aí me sinto vítima das coisas, porque acho que não merecia aquilo, porque eu não estou conseguindo enxergar a conexão entre ação e reação, entre causa e efeito, né? Isso é o que caracteriza a falta de lucidez, né? Falta de lucidez é falta de clareza, e isso está sempre dentro desse modo de operar com responsividade. À medida em que a gente avança no caminho espiritual, é que nós vamos trocando responsividade por ação lúcida. A ação lúcida já é o contrário. É mais ou menos assim, é igual um artista marcial, né? Qual é a diferença entre o artista marcial e a pessoa que não tem treinamento nenhum quando estão lutando? É que o artista marcial, ele está consciente de cada movimento. Ele sabe qual o resultado de cada movimento que ele fizer, de cada golpe que ele receber ou que ele der, né? De como ele pode se defender de cada movimento do seu oponente, né? Então, esse nível de consciência, inclusive nas artes marciais orientais, é que eles tentam transferir para a realidade, para que a pessoa saiba lidar com a realidade dessa forma também, com essa consciência. Se eu me movo assim, vai acontecer X.
Se eu me movo de outro modo, vai acontecer Y. E aí eu passo a ser um ser mais consciente, mais lúcido, porque eu vou tendo sabedoria para entender o que vai brotar das sementes que eu estou plantando, né? E quando ele diz aqui assim, que nós vamos usando as estruturas kármicas como apoio e construindo as realidades com os sentidos físicos e com a mente, é exatamente a partir dessa responsabilidade que a gente comentou aqui. Por exemplo, a partir dos sentidos físicos, se a gente olha, digamos assim, para dar um exemplo do parque de diversões, por exemplo, a gente vai no trem fantasma, né? Qual é o mecanismo do trem fantasma, né? Você vai andando assim, de repente, pá, aparece um monstro, né? Acende uma luz e aparece um monstro. E aquilo faz brotar em nós o quê? O medo. É até curioso como a gente paga para ter emoções perturbadoras, né? Porque aquilo, assim, a gente sai com a respiração alterada, né? Porque passa por tantos sustos, né? Mas é um exemplo dessa responsabilidade que a gente tem através dos sentidos físicos, né? Imagens que nos assustam, né? Ou imagens que nos atraem também, pode acontecer isso. Às vezes, por exemplo, eu tenho um compromisso importante, mas de repente eu começo a ver um filme que me agrada, eu sei que eu preciso sair, mas eu fico preso naquilo, né? Aí já seria uma prisão por apego através dos sentidos físicos. Aquilo está me agradando, está me trazendo um prazer, né? Através, se for um filme, através da visão, através da audição, né? Então tudo isso são exemplos de ações responsivas, onde eu não consigo ter o controle ou a consciência do que eu estou fazendo, né? Não consigo priorizar, né, o que eu estou fazendo, né? E aí o Lama segue dizendo assim, olhamos para manchas de tinta no papel, mas vemos Maharaja. Ele já tinha citado Maharaja, eu já expliquei aqui algumas vezes, eu acho, quem é Maharaja, né? Maharaja é o Senhor da Morte no budismo. Alguém aqui já viu a figura da roda da vida? Como é que ela é? Ela é uma roda assim, né? Que no centro tem os 3 animais que representam a ignorância, o apego e a aversão, né? Que é o javali ou porco, o galo e a cobra, né? Ignorância, apego e aversão. E do lado da roda assim tem um ser que às vezes aparece com uma característica assim, ele é bem grandão, ele segura a roda assim nas mãos, né? E morde ela com a boca. E ele tem ou uma cara pavorosa, ou então ele é uma caveira, para indicar impermanência. Caveira, a morte, né? Simboliza a morte. Então ele tem essa característica assustadora, né? Então o que o Lama está dizendo aqui? Que quando a gente olha para esse diagrama da roda da vida, o que existe ali na verdade é tinta e papel. Mas para a pessoa que já captou o sentido dela, aquilo vai trazer determinadas vivências interiores, né? Que pode ser ou ficar assustada, por exemplo. Quem não conhece muito bem a simbologia pode achar assim, mas que coisa horrorosa, né? Essa coisa assim monstruosa, né? Esse ser imenso, com mãos imensas, com a boca imensa, né? O que isso significa? Ou então, pode, por outro lado, também despertar para aqueles que são praticantes do budismo essa aspiração de se libertar dessa roda, né? Pessoa que entende, que olha para ela e fala assim, puxa vida, eu estou na mão do Senhor da Morte, né? Ou seja, eu estou aqui apegado às coisas que eu gosto e tal, e quando está tudo certinho, quando eu organizo tudo, ele gira a roda, né? Ou seja, as coisas viram tudo de cabeça para baixo, né? Que é até chegar no envelhecimento e na morte, né? Então, pessoas que praticam, elas olham e isso é uma inspiração para que elas se motivem a se libertar disso. Ela fala, vou praticar meditação, vou praticar as preces, vou praticar o bem e tal, vou fazer tudo que eu puder, 6 perfeições, né? Generosidade, paciência, sabedoria, etc., para ver se para eu escapar dessa roda da vida. Mas o que o Lama está chamando a atenção é que, no final das contas, no diagrama, o que tem é tinta e papel. Então, da onde é que surgem todas essas reações internas, né? É do poder criativo da mente, né? Ela olha para um objeto, onde essa realidade não existe ali no objeto em si, mas ela consegue criar isso, né? Isso é que chama o poder de luminosidade da mente, né? Ela cria uma realidade, aquilo que eu falei. Dependendo do conteúdo interno da mente, ela pode achar aquilo uma coisa estranha, meio pavorosa e sem sentido, ou achar aquilo um estímulo à prática espiritual, né? Quer dizer, você só tem ali papel e tinta, mas a mente, com seu poder luminoso, dá um significado àquilo, né? Por isso que ele fala que a gente olha para o papel e para a tinta e surge Maharaja, né? Quer dizer, a gente olha e cria esse ser.
Ele diz, a figura é como que um espelho de nossas estruturas internas. Por que é um espelho? Porque é exatamente por isso, né? Se eu olho para ela e consigo ver nela um diagrama que expressa o caminho à libertação do sofrimento, isso é um espelho da minha mente, ou seja, uma mente que meditou no significado de todos aqueles símbolos, né? E tem essa aspiração no seu interior de se libertar do sofrimento. Então, um espelho que reflete isso. Como também para aquele que olha e fala, nossa, coisa estranha, não estou entendendo muito bem isso e tal, também está espelhando o conteúdo da sua mente, né? Que não tem compreensão para aquilo. Então, por isso que ele fala que é um espelho. E isso funciona, ele está usando aqui a roda da vida como um exemplo, mas isso funciona para qualquer fenômeno com o qual a gente se depare, né? Em todos os fenômenos, eles vão estar espelhando o conteúdo interno da nossa mente. Por isso é que Jesus e todos os mestres espirituais nos dizem que a prática espiritual ela ocorre no cotidiano, porque cada fenômeno com o qual eu entro em contato com os meus 5 sentidos ou com a minha mente estão espelhando a minha forma de ser interna, né? E ele continua dizendo assim, as representações que surgem externamente emergem simultaneamente com nossas estruturas internas. Isso é a coemergência de sujeito e objeto. É o aspecto de surgimento da experiência como uma manifestação da luminosidade em conjunto com a vacuidade, a liberdade natural. Vocês lembram que o que nós chamamos de vacuidade é exatamente, aliás, o que o budismo chama de vacuidade, né? É exatamente esse fato de que os objetos e os fenômenos não têm existência por si mesmos, né? Você tem alguma coisa lá fora que funciona como um substrato para a sua mente, né? Mas esse objeto só surge quando a mente olha para ele e dá um nome, dá um significado, dá um conceito, dá uma finalidade, né? Seja o que for, livro, celular, jarra, né? Garrafa, qualquer coisa, ela surge dessa forma, né? A partir do poder de luminosidade da mente. Só lembrando, eu acho que já falamos aqui, no cristianismo a gente tem a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? No budismo, eles falam sobre liberdade, luminosidade e energia dinâmica. Ou seja, é como se o Pai, que se fala no cristianismo, fosse exatamente essa liberdade criadora que nós temos. Porque Pai, para nós no cristianismo, é o quê? O poder criador. É aquele que cria, é aquele que na Bíblia diz, faça-se a luz e a luz se faz. Então é como se a gente assim, olha para esse objeto aqui, né? E diz assim, faça-se o celular e o celular se faz. Porque se a mente não disser faça-se o celular não se faz. Né? Por quê? Porque aqui só tem o quê? Só tem vidro, só tem plástico, só tem botões, nada disso é celular. O celular surge a partir da mente, do poder criador da mente, né? Então, essa liberdade é o Pai, né? Liberdade, Pai. Aí surge o Filho, né? O Filho da liberdade, né? Ou seja, o Pai, o Filho, né? O Filho do Pai, o Filho da liberdade é o quê? É o poder luminoso da mente de criar, de olhar para o objeto e dar um significado. Nesse caso da roda da vida mesmo a gente falou, né? Para muitos pode ser uma inspiração religiosa, para outros pode ser simplesmente um objeto exótico, né? Ou seja, há essa liberdade na mente, né? Para criar. Só que qual é o problema? É que nós estamos, aí é o que está no primeiro parágrafo. Nós estamos atuando a partir de estruturas kármicas, de maneira responsiva. A gente dá o significado ao objeto, né? Mas não sabe por que está dando aquele significado. A estrutura kármica ela funciona dessa forma, ela funciona como hábitos mentais, né? Que fazem com que a gente veja as coisas de uma determinada forma, sem saber nem por que está vendo daquela forma. Né? A gente simplesmente vê, acredita, né? Quando ele usa aqui a palavra reificação é exatamente isso. É a gente achar que a realidade é exatamente daquele modo como nós estamos vendo. E não perceber que aquilo é o modo como eu vejo. A diferença entre sabedoria e ignorância está exatamente aí. Em eu conseguir entender que tudo aquilo com que eu me deparo, com os meus sentidos, com meus 5 sentidos físicos, ou tudo aquilo que eu penso ou conceituo com a minha mente, é a minha maneira de ver, né? Quando a gente começa a descobrir isso, a gente já tem uma boa possibilidade de avançar no caminho espiritual. Por quê? Porque se eu percebo que aquilo que eu vejo é a minha maneira de ver, eu começo a ter um germinar da sabedoria do espelho. Eu começo a olhar para as coisas como um espelho que permite eu ver como é que a minha mente está atuando. E se eu observar isso, eu vou poder caminhar, evoluir, corrigir muitos hábitos mentais negativos e substituir por hábitos mentais positivos.
Porque os mestres dizem assim, o caminho espiritual e evolutivo, ele se resume basicamente a isso. Eu me conscientizar do que é que eu devo abandonar e do que é que eu devo cultivar. Então vocês percebem como quando a gente se relaciona com a realidade, percebendo que ela é uma construção da nossa mente, a gente está com uma ferramenta poderosa para nos corrigir. Porque é como se a gente estivesse o tempo todo, 24 horas por dia, se vendo no espelho. Né? A gente não vai mais dizer assim, nossa, essa pessoa é uma pessoa insuportável. Não, a gente vai dizer assim, por que é que eu não consigo suportar essa pessoa? Eu vou buscar em mim, né, onde é que estão as fragilidades e as vulnerabilidades que eu preciso corrigir. Então muda completamente. É aquilo que os mestres falam, né? Antes, quando a gente começa a cultivar a sabedoria, nossos olhos fazem esse movimento assim, ó, voltam-se para si mesmo. Né? Porque se eu sou o construtor, né, eu tenho que observar que tipo de construção eu estou fazendo. Se ela me beneficia, beneficia os outros, né? Se faz o mundo ficar melhor, faz o mundo ficar pior. Né? Então eu começo a olhar para mim mesmo. Né? E aí ele segue dizendo assim, é o aspecto de surgimento da experiência como uma manifestação da luminosidade em conjunto com a vacuidade, né? A liberdade natural, foi o que nós acabamos de comentar. Aí ele diz assim, se olhássemos o borrão de tinta no papel que representa a Maharaja e disséssemos que se trata do Buda Shakyamuni, seria um engano. A figura no papel é uma delusão, mas ela tem um significado específico que precisamos identificar de modo correto. Esse é um ponto super importante, porque o que o Lobba está dizendo aqui? Que se uma pessoa olha para aquela figura e diz, olha, ali está a Maharaja, né? Isso, existe uma delusão aí, um engano. Qual é o engano? Ali existe só papel e tinta. Eu não estou percebendo que a partir do papel e da tinta eu crio essa realidade. Mas se alguém chega e diz que aquele Maharaja é um Buda Sakyamuni, aí já existe uma distorção, um engano. É diferente. Ele não está conseguindo perceber sequer a verdade convencional. É aquilo que nós já falamos aqui, que é a diferença, né, entre um estado de mente sã e um estado de mente doentia. Né? Os ensinamentos espirituais eles não negam a realidade das coisas. Eles apenas dizem que as coisas são construções da nossa mente. Agora, se uma mente vem ali e diz que ali tem uma coisa que na verdade não tem, né? Ou seja, ali tem Maharaja, ele diz que é Buda Shakyamuni, aí ele já está já passou a ser um engano, já não é mais simplesmente uma delusão, certo? Então isso é muito importante. A mente sábia, ela não do sábio, ela não deixa de reconhecer a existência das coisas, mas ela apenas tem consciência de como isso surge. E isso surge a partir de uma coemergência mente-objeto, e não uma realidade pronta e sólida lá fora. Porque se a realidade for pronta e sólida, não tem nenhuma alternativa de mudança. Está pronta, eu não tenho o que fazer. Isso é uma forma de a gente abrir mão da nossa própria liberdade e da nossa própria responsabilidade. Porque eu respondo pela responsabilidade, eu respondo pela forma como o mundo aparece para mim. Né? Então, ter consciência de que esse mundo são aparências para a minha mente, isso é sabedoria. Agora, não chegar lá e negar e dizer que aquilo não existe, não é isso. Ele existe, mas existe como? Aparências à minha mente. Aí eu vou perceber que aquilo, quando aparece para uma outra mente, vai aparecer com algumas distinções, com algumas mudanças ou com alguma forma diferente de ver, né? Então ele diz assim, a figura do papel é uma delusão, mas tem um significado específico que precisamos identificar de modo correto. Então isso é fundamental, identificar de modo correto. Nossa mente olha a figura de Maharaja, a delusão se manifesta e a mente segue a responsividade. As emoções surgem. Também podemos falar e ter reações na forma de energia, de acordo com o objeto produzido pela delusão. Cada pensamento tem uma conexão com um nível de energia correspondente. Aqui ele já está entrando naquele tema que a gente estudou no sábado, terminamos de estudar no sábado passado, que a nossa mente, ela não é só essa mente que dá um significado conceitual às coisas. Ela é uma mente que, ao dar um significado, movimenta energia. Né?
Então, isso também é outro ponto bem importante. Por quê? Porque se eu olho, nesse caso do exemplo que que o Lama está analisando aqui, se eu olho para a roda da vida e aquilo se torna um objeto de inspiração para a minha caminhada espiritual, da mesma forma que se eu entro na igreja, olho para Jesus crucificado, que muitas igrejas têm, né, uma cruz enorme, e aquilo se torna um objeto que me inspira a avançar no caminho espiritual, né? Eu estou movendo a minha energia numa determinada direção, né? Ou seja, eu estou atuando numa camada mais profunda da mente. A gente tem essa sensação muitas vezes, entra num centro, entra numa igreja, né? E a gente diz assim, isso aqui me traz uma sensação de paz, né? Então é exatamente a mente se movimentando, né? Mudando de paisagem. Por quê? Porque entrou num ambiente inspirador. Da mesma forma que quando se entra num ambiente que a gente chama mais carregado, ocorre o processo inverso. A gente se sente pesado, parece que aquilo ali está, né, não está muito ajustado, não está muito harmonizado, né? Então, isso mostra a importância desses ensinamentos sobre a perfeição da sabedoria, que é justamente nos conscientizar dessas possibilidades que nós temos de transformar os ambientes em nossos aliados, né? Porque muitas vezes o próprio ambiente negativo, ele pode nos trazer inspiração, né? Os cristãos antigos, por exemplo, quando eram atirados na arena pelos romanos, né? Eles transformavam aquilo numa oportunidade de purificação kármica, né? Aqueles que estavam realmente num nível mais elevado, né, de prática espiritual, eles se ajoelhavam, rezavam. Teve casos, inclusive, que eu li na literatura espírita, de casos em que eles emanaram uma energia, que é o que a gente está falando aqui, uma movimentação, quer dizer, tinha aquele leão voraz e com fome, porque os romanos deixavam eles com fome para poder o espetáculo se completar, né? E eles rezavam com tanta profundidade e emanavam uma energia tão positiva que os animais se acalmavam e se sentavam e dormiam, tinham que ser instigados para poder fazer o que se queria que eles fizessem, né? Que era devorar aqueles cristãos dentro da arena. Então, para vocês verem o poder que tem a mente liberta, porque é uma mente liberta, né? Ela está ali numa situação em que qualquer outra que estivesse atuando com responsividade estaria em desespero, e ele está em paz, uma paz tão grande que o próprio animal, porque isso é uma coisa que o Lama insiste muito, a linguagem da energia é uma linguagem universal. Os animais não entendem palavras, mas eles entendem a linguagem da energia. Qualquer ser entende. Quando a gente movimenta a energia, a gente consegue se comunicar não só com os seres humanos, a gente consegue se comunicar com o universo como um todo. Até plantas, né? Já foi feita essas experiências, né? Você emana uma determinada energia, a plantinha parece que fica mais forte e feliz. Você emana energia negativa, ela murcha, né? Então vocês veem, João, no caso dos cristãos que nós trouxemos aqui, o grau de liberdade que eles tinham, né? A ponto de um leão voraz, né, que estava ali, eles sabiam que iriam morrer, e aquilo não tirava a sua paz, né? O que lembra aquela nossa mensagem na tarefa da paz, né? A nossa tarefa é chegar nesse nível, né? Essa paz que Jesus disse que a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, é essa paz aí, inabalável, que mesmo na frente da morte, né, mesmo na frente da dor, ela se mantém estável.